Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cristo no Flow. Esse podcast tem o intuito de espalhar a palavra de Deus através das redes sociais e todo o alcance que a internet nos proporciona, né? E no podcast de hoje traremos um tema legendários. E nada melhor do que responder algumas perguntas que surgiu na internet, que o nosso querido convidado, meu pastor, né, Pastor Luiz, pastor da Igreja Batista, o Templo da Vitória, e conhecido também como legendário 138-220. Pastor, é uma honra receber o Senhor aqui e principalmente, né, trazer uma visão do Legendários, de um homem que eu conheço, né, e que pode nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Ok, bom dia para você, para todos que estão nos ouvindo e dizer, né, que eu não sou a pessoa mais atualizada, né, e mais profissional para falar sobre Legendários, mas participei uma vez e a experiência que eu tenho, né, que eu tive, eu posso estar passando e responder algumas perguntas, sim. Vai ser um prazer estar com vocês. O senhor participou do Legendários Top 900, Top né? 900 somente para pastores. Aí sim. Vamos para a primeira pergunta, pastor. Muita gente fala que participar do Legendários é caro e que nem todo mundo consegue pagar. Você acha que o valor faz diferença? Sentiu que pode limitar algumas pessoas a viver essa experiência? Essa pergunta a gente tem visto muito aí pela internet, né? E veja bem, depende muito do que vai ser oferecido. Que a palavra de Deus diz, né? De graças dai, de graças recebei. Porém, está falando da palavra, do aconselhamento, não está falando de uma estrutura. Na nossa igreja mesmo, a igreja IBTV, nós realizamos lá um encontro com Deus. Esse encontro com Deus, ele tem toda uma estrutura por trás dela. E realmente tem que ser cobrado um valor, né? Para poder fazer, gerir toda essa estrutura aí para as pessoas irem. Mas o encontro com Deus mesmo, né? O encontro espiritual, ele é 0800, ele é grátis. É mais a estrutura. E depende também, né, de qual é a visão e o que a pessoa quer a respeito do evento que ela vai participar. Exemplo, se a pessoa for comprar um abadá para ir num camarote no Rio de Janeiro, lá no Carnaval, ela vai pagar lá por volta de R$ 1.500 a R$ 5.500. Sim. Então, depende da proposta dela, o que ela quer para a vida dela, qual investimento que ela quer fazer para a vida dela. Legendários, ele tem toda uma estrutura que a gente não pode estar revelando as estruturas aqui, porque a pessoa ela tem que ir para ela poder ver e ter a sua própria experiência. Mas com certeza o valor pago lá realmente ele é irrisório diante de tudo aquilo que Deus nos proporciona naquele lugar. Entendi. Agora falando, continuando na mesma pegada da pergunta, sobre toda a estrutura, eu não falo estrutura igual o sítio que tem que ser no encontro com Deus, mas toda a estrutura organizacional do Legendários. Realmente esse valor valeu a pena mesmo, né? Porque eu vi que alguns amigos meus vieram do Legendários, né? Fui até mesmo recebê-los. Os ônibus têm pontos para pegar, deixa na porta das igrejas. Toda essa estrutura valeu a pena por esse investimento do Legendários? Realmente, né? Deixa eu te dizer. A pessoa, quando ela vai para um evento, ela tem que entender o seguinte: eu estou em busca de algo para a minha vida neste evento. E tudo tem custo. Tudo tem custo. Tudo tem custo. Não tem como a pessoa ela ir para um evento como esse e não ter que custear nada. Sim. Então, realmente, não é tanto dinheiro assim. Quando as pessoas, hoje em dia, as pessoas têm que entender o seguinte, que quando elas se convertem, elas acham que tudo vai ser o mínimo ou até mesmo de graça. O cristão tem que tirar isso da cabeça dele. Tirar isso da cabeça dele. Porque, olha,
Citei e vou citar o exemplo novamente do carnaval. Imagina você ficar lá no camarote assistindo, e você pagando R$ 5.000, chegando até R$ 5.500. Então, se você olhar por uma estrutura de 4 dias, se olhar por uma estrutura que é violenta mesmo, para a pessoa ir lá, ela vai ver como que é a estrutura toda. Né? Tem coisa que a gente pode revelar o que que tem lá. Mas eu paguei R$ 1.600. Sim. E fora os equipamentos também que. Não, tem muitas coisas lá e a gente não pode estar falando aqui porque eu vou tirar a experiência de cada um, Sim, né? E a pessoa ela tem que ir realmente para ver. Eu fui, né? Se falar é fácil, né? A pessoa tirar esse dinheiro e pagar? Às vezes não. Mas valeu cada centavo. Isso é surreal mesmo, né? Pessoal, só lembrando que a gente vai respeitar os legendários, então algumas coisas o pastor não vai poder falar. E eu queria muito saber, né? Já tentei perguntar no off pro pastor aqui, mas... Mas você tá autorizado a ir no próximo, viu? Amém, ó, recebo. Eu vou no próximo, Tá viu? autorizado. Pastor, algumas pessoas dizem que muitos só vão ao Legendários depois de problemas pessoais, como crise no casamento. Na sua opinião, as pessoas que vão com o coração aberto ou mais para tentar consertar algo na vida? Essa pergunta é uma pergunta assim, bem assim, complexa de responder, mas eu vou responder Sim. com facilidade aqui. Veja bem, o motivo tem N motivos. Mas o motivo não importa. Às vezes a pessoa ela vai para a igreja, ela é jovem, né? E ela quer se casar e ela viu uma moça bonita, ela vai para a igreja. Às vezes ela vai para a igreja porque ela sentiu que ela está sendo uma pessoa muito agressiva dentro de casa e ela vai para a igreja para poder ouvir a palavra de Deus e buscar ser uma pessoa mais calma. Não sei. O motivo não importa. O que importa é que a pessoa ela tem que buscar Deus, seja na igreja, no encontro com Deus, ou até mesmo no Legendários, que é o nosso tema aqui. Realmente temos que buscar a Deus a todos os momentos. Não só em momentos tristes, né? Mas também em momentos felizes temos que lembrar de Deus. Então, às vezes, as pessoas julgam muito esse aspecto porque só se importam. Ciclano só foi no Legendários por causa disso. Ciclano vai pro Legendários por tal motivo. Porém, esquece o que é o principal. É a transformação que a pessoa vai ter, né, nesse encontro lá no Legendários. Realmente a pessoa ela tem que buscar a Deus quando ela está feliz, né? O buscar a Deus, ela tem que ser um sentido da vida dela, tem que ser um ritmo normal da vida dela. Zoe quer dizer vida com Deus. Ela tem que ter vida com Deus independente. Mas tem momentos na vida da gente que a gente precisa dar um up. Precisa de dedicar mais, né? E para o Legendários é excelente, porque ali vai tratar profundamente o caráter dessa pessoa. Realmente, viu, pastor? Já tem uns 11 anos que eu estou na caminhada, né? Servindo a Deus. E por muito tempo, às vezes, eu só lembrava de Deus nos momentos que eu estava triste, né? Nos momentos de abundância na minha vida, poucas vezes eu lembrava. E Deus já me fez tantos milagres em minha vida, e às vezes acaba que a gente esquece, né, de lembrar dele nesses momentos também. Muita gente lembra só nos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Passando para a próxima pergunta, pastor. Tem gente que diz que o encontro virou uma forma de alguns homens limparem a imagem depois dos erros graves, como traições. Você sentiu que alguém que foi para lá só por aparência ou por um verdadeiro arrependimento? Essa é uma pergunta muito pessoal, né? Essa é uma pergunta muito pessoal e eu vou responder por mim, né? Eu fui para Legendários porque eu sou pastor há um bom tempo e alguns membros da igreja até mesmo me perguntam: pastor, como que é lá? Eu posso ir? Não posso? Você acha que devo ir? O investimento é alto, então a gente tem que saber se a gente vai ou não. Então eu tinha que ir de toda forma. Eu fui primeiro por curiosidade, segundo porque eu precisava de ser uma referência aí no Legendários para poder indicar pessoas para poder ir. Perfeito. Porque no Legendários anteriores, né,
teve um rapaz que, até mesmo que esse testemunho que ele deu, trouxe uma má imagem, né, pro Legendários. Ele deu um testemunho que subiu na montanha no Legendários lá e que lá descobriu que traía a mulher errado. Mas lembrando que os organizadores do Legendários, a gente não consegue limitar, fechar isso. Ah, vai ser só para as pessoas Então ele crentes, né? descobriu que trair a esposa era errado lá no Legendários. Foi isso que ele falou nesse testemunho. É. Acaba que o Legendários é para todas as pessoas que buscam mudança, né? Mas acaba que a gente não consegue limitar. Ah, vai só para pessoas dessa igreja ou algo do tipo, não é? Então acaba que a pergunta é: esse tipo de testemunho de pessoas que talvez não esteve preparado para ir, pode trazer uma má imagem para Legendários. Bom, eu vejo o seguinte, o Legendário ele é interdenominacional. Pessoas que de qualquer igreja e de pessoas também que não são de igreja, né? Às vezes a pessoa não é de uma igreja evangélica, do segmento evangélico, mas é do segmento católico, ela é muito bem-vinda no Legendário também. E às vezes ela não é de igreja nenhuma, mas ali é um momento que ela tem ali de buscar a Deus juntamente com pessoas que querem buscar ao Senhor, né? Então, problemas vão ter N problemas, né? Às vezes a pessoa pergunta, oh, e descobriu que lá era errado trair a esposa. Eu não acredito que isso seja uma descoberta, né? Mas eu acredito que isso foi pontual para ele de alguns erros que ele estava cometendo, e esse erro aí foi um erro assim que ele colocou como mais grave. Então eu entendo dessa forma. E porque a nossa vida toda, ela é pautada na Bíblia. Pastor, mas a Bíblia, ela tem... o mundo existe há milhares de anos e a Bíblia, ela não tem milhares de anos assim. Tudo bem, mas você sabe que não pode matar alguém por quê? Está escrito aonde isso? Na Bíblia, não pode matar. Sim. Você vê, eu acho errado trair a esposa, não está escrito isso? Na Bíblia. Qual o livro que escreve isso? Então a Bíblia é referência, né? Independente para cristão, para não cristão, né? É referência para o ser humano. Sim. Pastor, tem muita gente que fala que o Legendários parece uma mistura de coach com militarismo, do algo realmente espiritual. Como foi para você? Sentiu que tinha mais emoção, técnica ou fé envolvida? Bom, coach é um professor, né? Coach é aquele que vai tá te conduzindo ali, te ensinando, né? Te monitorando, te ajudando, né? E o militarismo é uma forma de colocar a pessoa ali como uma pessoa positiva, como um homem que realmente vai resolver os problemas. Mas se ela definiu assim como coach e um pouco de militarismo, eu creio que tem muito mais do que isso. Tem um pouco de militarismo? Tem, sim, lógico que tem. Tem um pouco de coach? Tem, mas tem muito mais espiritualidade pro lado de Deus. E isso é que faz a diferença. Sim. No meu ponto de vista, né, eu acho que esse ponto de militarismo acaba ajudando a organização. Porque eu acho que não é muito fácil pegar mais de 100 a 200 homens, subir na montanha e fazer acontecer sem esse tipo de organização. Tudo tem que ser com ordem e decência. A própria palavra Sim. de Deus diz, né? O ser humano, a tendência do ser humano é errar, gente. A tendência do ser humano é pecar, a tendência do ser humano é desorganizar. Essa é a tendência do ser humano. E quando a gente pega a Bíblia como modelo, como exemplo, né? Eu acredito que até o militarismo mesmo pegou exemplo na Bíblia. Sim. Grandes exércitos de Deus saíram aí. Eu falo, pastor, eu como líder de adolescentes, às vezes eu faço o evento entre 10 a 15 adolescentes no condomínio onde eu moro, no campo lá, é difícil de lidar. Imagina com umas 200 pessoas, né? Então eu creio que foi mais por questão de organização também, né? Passa até disso, né? Passa de 300, depende aí do top que vai ser. Em muitos momentos dos Legendários, as pessoas choram, gritam e se quebrantam. Você acha que isso vem de um mover espiritual genuíno ou em que alguns certos pontos podem ser
estímulo emocional induzido pelo ambiente? Olha, a Bíblia diz que nós temos que chorar. Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bom, se o choro é teatral, aí é pessoal, né? Mas a ideia mesmo é que cada um venha se quebrantar, e se houver lágrimas e choro, melhor ainda. Quebrantamento é melhor. Eu acho que realmente é pelo mover espiritual, mas acaba que o ambiente também induzido facilita as pessoas se quebrantar, né? Porque às vezes no dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes os homens fazem um papel de tão difícil, poxa, não posso chorar, eu sou o alicerce da minha casa, né? Não posso demonstrar fraqueza. Mas quando ele chega embaixo da presença de Deus, onde está reunidos com outros homens, Sim. e vê que pode... O ambiente realmente, ele induz a pessoa, sem dúvida nenhuma. Você está numa maratona, né? E ali todos estão sendo induzidos a correr. Né? Não tem como. Você está numa igreja, todos ali estão sendo induzidos a chorar, a buscar a Deus, a louvar a Deus, a orar, né? A interceder por alguém. Isso, com certeza, lágrimas podem acontecer aí e devem acontecer, sim. Sim. Pastor, você acha que essa ideia de homem guerreiro, forte, inquebrável, pode acabar reforçando um padrão tóxico de masculinidade? Ou será que o Legendários não acaba confundindo firmeza espiritual com dureza emocional? Homem quebrantável. Você acha que a pessoa pode confundir isso? Não entendi. É porque muita gente fala que no Legendários os homens vão lá com aquela imagem de ser inquebrável, né? Homens firmes, mas esquecem que todos nós, como você disse, precisamos nos quebrantar, né? Igual nós falamos, precisamos chorar também. Olha, eu acredito plenamente que é uma tentativa de resgate do verdadeiro homem da palavra de Deus. Verdadeiro homem segundo o coração de Deus. Né? É um resgate mesmo, porque hoje nós estamos vendo aí homens realmente frouxos, né? Homens que não desenvolvem bem o seu papel. E quando nós temos um evento que vai pontualizar isso, vai pontuar essa situação aí do homem ser um protetor dentro de casa, do homem ele proteger sua família, de um homem provedor dentro de casa, isso aí é maravilhoso. Eu não vejo isso como ponto negativo de forma alguma. Não, realmente, com o passar do tempo, né, os homens podem ter se perdido a verdadeira essência, né? E você falou, esse evento é para trazer à tona de volta aquilo que a Bíblia afirma. Sim, né? Nós temos muitos exemplos de homens maravilhosos, homens que realmente são provedores e tudo, mas a gente vê também aí que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos esfriaria. E isso acontece também com os homens, acontece também com o desvio de conduta de mulheres, né, que não são femininas, mas são feministas. Homens que não são masculinos, mas que são machistas, né? Então eu creio que esse evento mesmo do Legendários aí para ajudar os homens a se fortalecer, né, no seu propósito aí é benéfico. Perfeito, perfeito. Pastor, o uso do uniforme, frases de efeito e símbolos bem fortes no Legendários, isso te ajudou a sentir parte de algo ou você achou que tinha que se encaixar no padrão lá para ser aceito? Olha, quando você me convidou para estar participando desse podcast, né? Eu falei, nossa, que bacana, vou estar com a minha camisa, vou estar com o meu boné aqui, tudo certinho, mostrando que eu sou o Legendário 138-220. Olha aí, 138-220. Quantos estão antes de mim? Quantos já vieram depois de mim? Com certeza, quando você usa um uniforme, quando você usa uma roupa que identifica um ambiente, você passa a ter um senso de pertencimento à situação. Então, eu acho muito positivo mesmo. Tem o boné, tem a blusa, tem
tem todo o aparato aí para que a pessoa se sinta bem aí e se sinta com um senso de pertencimento ao grupo dos Legendários. É como se fosse uma partida de futebol, né? Imagina aí. Você tá na torcida, uniformizado, é grito de guerra. É diferente de quando as crianças falam, ó, sem camisa do lado de cá e com camisa do outro lado. Se tem um uniforme, já muda tudo, né? Muda tudo, pastor. Você vai pra academia pra lutar. Você vai lutar com uma roupa normal ou você vai colocar um kimono ou um doboki? É? Então muda totalmente muda, o sentimento, né? Pra mim é extremamente positivo. Nossa, pra mim também, viu, pastor? Pastor, você viu algumas críticas na internet antes ou depois de participar? Concorda com alguma delas? Ou acha que é exagero de algumas pessoas para tentar criticar? Olha, veja bem, eu como pastor, eu preciso estar bem atualizado em algumas situações que principalmente envolve o lado espiritual e o lado da igreja. Porém, se a crítica ela vem de uma forma construtiva, eu dou muita atenção para aquilo ali, entendeu? E tento até mesmo ajudar se houver oportunidade. Mas essas críticas destrutivas, eu não ligo muito para esse negócio de crítica, porque ninguém vai jogar pedra numa árvore se não houver ela fruto. Sim. Ninguém vai ficar jogando pedra no alto se não houver fruto. Então, se o Legendário está sendo bombardeado com críticas, N críticas, é porque realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Sim. Pastor, o Legendários mudou algo de verdade na sua vida ou foi algo mais emocional que talvez passou com o tempo? Eu já vi o seu testemunho, né, sobre o Legendários e me impactou, me fez chorar um pouco. Essa pergunta, nesse momento, eu vou pedir que você responde rasamente. Só uma pincelada, né? Superficialmente. Isso. Tá bom. Porque no final das perguntas eu vou pedir que o senhor, né, nos dê um testemunho do que você vivenciou lá. Sim. Tá bom, eu não sabia que eu era orgulhoso. Era orgulhoso. Tem um certo momento lá que dividido em famílias, né? Falando um pouquinho sobre Legendários. E eu precisei da minha família, né? E mesmo precisando da família ali, eu me senti... Eu falei, não posso precisar, eu tenho que conseguir, é eu mesmo, e é eu e Deus, e pronto. E às vezes não é só você e Deus. Você tem pessoas do seu lado também, né? Assim como Davi, né? Ele precisou dos seus soldados ali, até mesmo para não morrer diante daquele gigante que era da descendência de Golias, né? Que era irmão de Golias. Ele precisou ali, né, do seu soldado ali para ajudar ele. E quando eu precisei de alguém da família lá, eu falei, gente, eu não quero precisar, eu quero ir, eu quero ajudar. Eu quero ajudar, eu quero Então eu percebi que eu era orgulhoso e isso me fez chorar bastante naquele lugar. Olha, pastor, esse aí, assunto de ser orgulhoso, durante meus 12 anos na caminhada também por muito tempo, eu fui orgulhoso em questões de alguns ministérios, né? E o meu pensamento era, eu tenho que resolver. Ah, te ajudo, não, pode ser que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, pode seguir sua vida feliz. E às vezes eu nem dependia de Deus, eu falava, Deus, pode ser que eu resolvo. Não buscava direcionamento. Então às vezes essa questão de machuca, sabe? Sim, porque a gente não sabe reconhecer isso e tentar fazer só eu e Deus, muitas das vezes igual eu fiz, só por eu mesmo. Já teve vezes que eu questionei a Deus, falava, Deus, eu vou fazer isso, tenho que fazer aquilo, o que tá acontecendo? E eu ficava questionando a Deus, isso foi no monte, eu questionava a Deus e chegou um momento que eu confrontei a Deus. Eu falei, Deus, eu busquei uma resposta sua, eu sou líder de tal ministério, eu faço isso na igreja, deixei de estar em festa de famílias, afazeres, passar na sua igreja, só preciso de uma resposta sua. E simplesmente foi 2 horas questionando a Deus no monte, né? Eu e os jovens estavam num propósito de ir no monte toda semana. E os jovens tinham ido embora e eu fiquei mais 2 horas mais. E Deus respondeu pra mim, a única coisa que eu pedi foi pra você me buscar. Que eu
O resto eu ia prover. E nisso aí quebrou meu orgulho. Porque pra me chegar no nível de meio que jogar na cara de Deus, a forma que eu tava fazendo foi a maior falta de respeito que eu tava jogando. Eu sou líder de tal ministério na sua igreja. E Deus falou comigo, em nenhum momento eu pedi pra você fazer isso. E aí eu fiquei tipo, nossa. Eu fiquei falando por 2 horas e o Senhor em 10 segundos me quebrantou. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Sim. Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos falar como convém. E aí o orgulho faz realmente isso acontecer. Pastor, como você se sentiu antes de ir pro Legendários? Você estava passando por alguma fase, buscava alguma coisa específica? Acho que eu, como todo cristão, né? E como pastor, a gente sempre busca um pouco mais de Deus, né? E isso é normal, a gente sempre deve buscar mesmo. Nós nunca chegamos no nosso 100%, né? No máximo vamos chegar nos 90, 90 e algumas coisas aí para frente. Porém, quando eu fui, eu tinha uma expectativa, sem dúvida. Tinha uma expectativa, sim, né, de Deus estar me melhorando como ser humano, né? Como pai, melhorando como filho, né? Como esposo, como pastor. Então, meu propósito era esse mesmo, de buscar Deus e melhorar sempre. O que mais te surpreendeu lá no Legendários? Ver um monte de homem chorando. Um monte de homens chorando, se quebrantando diante de Deus. Isso aí foi uma parte que me surpreendeu, me tocou muito, né? Muita gente assim se quebrantando diante do Senhor. É difícil ver esse tanto de homem É um chorando. monte de homem barbado, homem de 2 metros, de tudo quanto é jeito, chorando. Eu sei, gente, meu Deus, o Senhor está aqui mesmo, está trabalhando no nosso coração. Isso aí surpreendeu muito. É surreal. No recebimento dos legendários do meu amigo que eu fui, tinha um legendário de, se não me engano, 90 anos. E ele Olha. passou pelo desafio na montanha. Deus é surpreendente, né? Nos dá força da onde a gente menos espera. Pastor, você já pastoreou a igreja há quanto tempo mesmo? Quantos anos? Esse ano vai completar 31. 31 anos, né? Então, antes de você ir no encontro, já passou esse pensamento na sua cabeça? Poxa, já tem 31 anos que eu estou vivenciando o evangelho. Talvez vai ser parecido com um encontro com Deus, ou você já estava com pensamentos que vai ter algo mais, vai ser algo diferente. Algo que eu não vi nesses 30 anos, eu vou encontrar nesses legendários. A minha vida ministerial, né, desde do ano 2001, a gente faz muitos encontros com Deus, né? E esses encontros com Deus temos experiência. Participei também do Radical do Rio de Janeiro, também, que é um encontro com Deus. Vários eventos, né, que buscam a presença de Deus assim. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: Deus, se o Senhor não tiver mais nada de novo para me passar, Pai, me aperfeiçoa naquilo que eu já sei. Essa era a expectativa minha. Era esse o propósito que eu tinha. Eu falo porque, comparado com 30 anos, eu sou um bebê ainda, né? Eu tenho só 10 anos no evangelho, né? Não, já é 30% já. E durante a minha caminhada, né? Já me passou esse pensamento que não teria mais nada que pudesse me surpreender. Já passou esse pensamento na minha cabeça. Mas se a gente vê, né? A gente vê, a palavra de Deus fala que a palavra dele renova a cada manhã. Se você lê o Salmo 23 hoje, ele vai falar com você de uma forma. Se você lê o Salmo 23 amanhã, ele vai falar com você de outra forma. A palavra de Deus, ela é viva. Sim. Ela é viva, então ela é atual para o dia de hoje. Então, sempre Deus tem coisas novas. Exemplo, hoje é um dia que nunca existiu. Sim. Nunca existiu esse dia e Deus fez e nos deu de presente, né? Às vezes a gente está pensando em coisas miraculosas, né? Às vezes a gente está pensando em um paralítico levantar da sua cadeira de roda, ou um mudo falar, um cego enxergar, né?
Mas o que Deus tem para nós hoje é muito melhor do que isso. Ele nos deu esse dia, nos deu a oportunidade de viver. E isso é novo. Ele fez esse dia. Então isso é maravilhoso. Deus sempre tem coisas novas. Sempre. No encontro, né? Lá no Legendários, na igreja, no seu dia a dia. Sempre Deus tem coisas novas, mas Deus sempre também renova as coisas antigas. E é isso que nós precisamos entender às vezes. Pastor, isso é tão interessante que eu vivenciei isso semana passada. Sexta-feira eu fui visitar uma célula de jovens, né? E tive a oportunidade de estar levando a palavra, né? Que para todas as células o estudo é o mesmo, né? Sim, A sim. base do estudo. Então eu levei o estudo de uma forma, né? E no sábado era dia da minha célula, onde eu convidei um dos meninos para estar levando a palavra. E tipo assim, a menina que levou falou: "Nossa, será que eu ministrei bem?" E eu pensando, falei, gente, o que essa menina ministrou hoje no sábado foi 10 vezes melhor do que eu ministrei um dia atrás. Mesmo sendo o mesmo estudo, os pontos que ela levou foi totalmente diferente. E eu tenho muito mais tempo no evangelho do que ela e, tipo assim, trouxe algo novo, como o senhor falou. E isso que mais é fantástico, sabe? Muitos anos atrás, eu acho que eu tenho uns 6 anos atrás, eu participei de um evento lá em São Paulo chamado Tecente. É um dos maiores eventos globais, né? Decente. E realmente teve o mover de Deus. Pessoas sendo curadas, né? Então aquilo foi um marco na minha vida. Mas passou um tempo, ficou passado. Mas eu já tive experiências maiores com Deus, só eu e ele no quarto, sabe? Então realmente é como Deus nos renova e traz coisas novas com a mesma palavra. Igual você falou. Maravilhoso servir esse nosso Deus, né? Nossa, não tenho nem dúvidas sobre isso, sabe? Então eu posso ler o mesmo versículo todos os dias. Mas Deus de cada forma fala diferente, né? Igual eu ouvi um pastor falando, né, um tempo atrás, que o único versículo que ele sabia era Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas justiças, que as demais coisas serão acrescentadas. E ele falava que usava aquele versículo para todas as coisas. Chegava um jovem para ele: "Ah, pastor, preciso de um emprego. Buscai o reino de Deus." "Ah, pastor, quero uma namorada. Buscai o reino de Deus." "Tô com tal problema." "Buscai o reino de Deus." Então, para cada situação da nossa vida, Deus pode usar a mesma palavra, Sim. sabe? Isso que é o fantástico. Vivo, né? É. Palavra viva. Pastor, falando também, só uma pinceladinha, né? Depois que você voltou do encontro, o que mudou no seu dia a dia? Depois que eu voltei do Top 900, só para pastores do Legendários, o que mudou na minha vida, é isso? Isso. Eu vou te falar um problema generalizado e eu vou me incluir dentro dele. Perfeito. Ok? Eu acredito que o maior problema da igreja do Senhor Jesus Cristo nas atualidades é a falta de temor. As pessoas acostumaram com os cultos, acostumaram a viver com Deus e às vezes fazem coisas e depois só pede perdão e pronto, está tocando a vida. Então o que eu pude perceber neste encontro, que a falta de temor é um problema generalizado e que às vezes até a gente mesmo, se não vigiar, a gente encaixa nisso. E o que mudou na minha vida é que eu fiquei mais atento, né, às coisas de Deus e com mais temor à palavra do Senhor. O temor é a palavra certa. Perfeito. O Legendários te levou a refletir sobre coisas que você nunca tinha parado para pensar? Tem algo que você pode dar um exemplo? Tem, e aí já é o meu. Opa, então Tem vou pedir que não responda Tem essa sim, pergunta. tem sim, tem sim. Vou pedir que o senhor não responda essa pergunta Com nesse certeza, momento. tem, claro. Pastor, como foi a convivência com outros participantes? Essa pergunta também eu tô vendo aqui que vai... Vou pular essa pergunta que também vai encaixar lá no testemunho, viu, gente? Peço desculpas.
Pastor, lá você tinha espaço para você ser você mesmo ou sentiu que precisava agir de certa forma? Principalmente que era um legendário só de pastores. O que acontece? A própria dinâmica do trabalho faz com que você seja você e Deus. A própria dinâmica do trabalho faz com que você seja você mesmo. Não tem como você não ser você. Porque é um tratamento que Deus faz exclusivamente no seu caráter. Então não tem como você. Não tem como você planejar ser outra pessoa ou manipular aquela situação ou fingir ser outra pessoa. Se não for você e Deus, não tem como. É você e Deus mesmo. A própria organização do trabalho te move a isso, a você ser você e Deus. Entendi. Pastor, eu me vejo muito em você mesmo, até nesse aspecto. A maioria dos eventos da nossa igreja, o senhor está à frente na questão da ajuda a organizar tudo. E eu também gosto de fazer isso. Mas como foi participar de um evento onde você não podia meio que estar à frente? Igual eu, por exemplo, pastor, eu sou do Ministério da Mídia, então eu gosto de ir lá, montar toda a estrutura de som, organizar a questão do teatro. E às vezes, pra mim, tá sentado, sendo público, né? É complicado, é muito difícil, né? Confesso. Como foi pro senhor? Bom, eu sou colérico, né? Eu sou 300% colérico, não é 100% não. Eu sou colérico mesmo, gosto de estar à frente, gosto de estar fazendo, gosto de estar liderando. Mas tem momento na vida da gente que a gente precisa ser liderado. Tem momento na vida da gente que a gente precisa estar num ambiente onde você vai só participar. E realmente eu vi o trabalho das pessoas, né? Lógico que tinha todo um trabalho por trás ali que as pessoas que participavam não dava para ver, mas para mim foi uma experiência nova, né? Até mesmo nos encontros que a gente faz tudo, né? Sim. Na igreja e tudo, mas para mim foi bom. Foi bom estar parando e não ter que ter aquela responsabilidade de fazer as coisas, né? Estar ali para poder alimentar. Para mim foi positivo. É sempre bom de vez em quando dar uma pisada no freio para poder nos encontrar. Eu até mesmo conversei com o Arley uns meses atrás, que eu sou uma pessoa acostumada a estar de segunda a segunda envolvido com alguma coisa da igreja. E naquele dia não tinha nada. Foi o Arley, eu não sei o que fazer. Aí ele falou, vai pra sua casa e descansa. Eu falei, não, mas eu tô acostumado depois que eu sair do serviço, alguma coisa pra resolver. Eu não sei ficar, tipo, à toa em casa, né? Então eu sei que é realmente complicado. A Bíblia tem tudo pra gente, né? A Bíblia, ela é um manual, assim, completo, né? E às vezes a gente está ali naquele ativismo ali, né, de fazer tudo e sempre fazer, mas tem hora que a gente precisa só de buscar mesmo a presença de Deus, tem hora que a gente precisa só de orar, tem hora que a gente precisa só de louvar, de ter aquele tempo a sós com o Senhor, né? Sim. Isso me traz à memória Marta e Maria, né? Nossa, já fui muito Marta. Me traz muito. à memória Marta e Maria, né? Marta estava ali tentando arrumar a casa, ajeitar as coisas, e Maria falou, não, vou parar com tudo aqui e quero só ouvir o mestre. E ela escolheu a melhor parte, Maria escolheu a melhor parte, né? Então, tem hora que a gente tem que pensar nisso aí também. É como fala em Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as Tempo pra coisas. tudo. E durante a minha caminhada, pastor, eu já em outro ministério, né? Eu falo, foi por culpa minha, tá? Eu entrei no ativismo, né? De segunda a segunda, eu estava na igreja, eu estava lá em todos os meus ministérios, não por, Deus vai me abençoar, algo do tipo. Virou uma rotina pra mim. E eu tava indo lá, não por amor ao ministério, mas como se fosse uma obrigação. Eu tenho que estar lá, tava lá. E isso começou a impactar até mesmo na minha saúde. Eu estudava, eu
mexia na parte de mídia e tudo mais, mas fui por decisão errada minha, entendeu? Entendi. Me aconselharam, Sim. Marlon, pisa no freio. Mas foi, não, gente, eu sou E jovem. por isso os pastores têm que aconselhar os seus líderes para entender essa situação e até mesmo dizer, olha, você vai só até aqui, né? E ao tempo que você tiver livre aí, você vai buscar Deus, você vai fazer outras coisas, você vai fazer um curso, você vai, entendeu? O pastor tem que estar preparado para isso. Sim. Isso é realmente pastorear. Por quê? A gente corre um risco muito grande de a pessoa estar gostando do que ele faz na igreja e não da igreja. A gente corre um risco muito grande da pessoa gostar de fazer as coisas da igreja e não de adorar o Senhor na igreja. Então os pastores têm que ficar muito atentos ao ativismo dentro das igrejas. Porque às vezes o líder ele faz N coisas e ele perde o foco de adoração. Então isso, os pastores têm que ficar muito atentos, eu tenho que ficar muito atento na minha igreja, os outros líderes também, os outros pastores têm que ficar atentos, porque às vezes a pessoa, você começa o culto, ele não está fazendo nada, mas o que ele faz? Ele começa a andar dentro da igreja procurando alguma coisa para fazer. E a única coisa que ele tinha que fazer ali era buscar Deus. Às vezes ele gosta do que faz, mas não gosta da igreja. Ele gosta da sua atividade e não gosta de adorar o Senhor, buscar o Senhor. Então esse é um problema muito grave que tem acontecido nas igrejas e que os pastores têm que tomar um certo cuidado aí. Não, e por muitos anos eu vi assim. E me aconselharam, falaram, Marlon, para. Eu falei, não, gente, eu sou jovem, eu tenho que dar minha juventude pra Deus. Só que chegava um tempo, a rotina tava tão pesada, mas tão pesada pra mim, que eu tava passando mal na escola. E chegou o momento que minha mãe abriu meus olhos, falou, Marlon, vamos pisar no freio, vão? Se você for na igreja de manhã no domingo, de noite você não vai. Você vai cortar alguns ministérios, você precisa frear. Enquanto tem pessoas que precisam ir, outros precisam regular. Sim. Só regular, não é não deixar de ir, mas de buscar a Deus de forma diferente. Porque às vezes a única forma que a pessoa tem para buscar a Deus é no ativismo. Sim. Então ela tem que tomar um cuidado. Né? As mães falaram, você não vai na igreja à noite, ou só vai de manhã, ou só vai à noite e não vai de manhã. Não. Qual é o tempo de qualidade que você está tendo com o seu Deus? Né? Qual o tempo de qualidade que você está tendo com o seu Deus? Qual o tempo de adoração, de intimidade que você está tendo com Ele? Claro que quando você arreda uma cadeira, ajusta a cadeira, limpa uma igreja, quando você reúne com um grupo, que você abençoa um grupo, tudo bem. Você está tendo uma comunhão com Deus, sim. Mas você não está tendo uma comunhão com Deus direta. Entendeu? E a comunhão com Deus direta é parar e adorar o Senhor. E buscar, e orar, e chorar na presença de Deus mesmo. Se arrepender, né? Então tem que tomar muito cuidado com o ativismo para que a pessoa ela não venha priorizar os afazeres e deixar a adoração. Sim. E no meu caso, realmente, meus pastores, meus antigos líderes, falam, Marlon, freia um pouco. Mas eu falei, gente, eu sou jovem, Bora, né? Mas teve que chegou no nível que minha mãe teve que, tipo assim, minha mãe sempre me apoiou com tudo, pastor, principalmente com a questão da igreja. Mas teve que chegar num nível que ela falou, Marlon, para. Você tá quase se matando, que eu realmente tava passando mal na escola, tava com super cansaço, né? Então, realmente, esse ativismo a gente tem que ter cuidado. E até mesmo... e o pastor e o líder de célula, o líder direto, né? Tem que estar atento aí para poder porque aconselhar a pessoa. Tem muitos... Em todas as igrejas tem muita gente que gosta de ir nos cultos só dia de escala. No dia que a pessoa tá sentadinha, bonitinha pra estar recebendo, cadê? Mas aí já é um sinal... Que tem que... Um sinal que a pessoa tem que se alertar, Sim. a entender que ela gosta mais do que faz do que da própria igreja. Entende isso? Ela gosta mais do que faz do que do próprio Deus. E esse ativismo que... Aí o diabo entra. Foi nesse ativismo que me levou... Trazendo decepções, trazendo estafas, cansaços, né? Toma cuidado. Foi esse ativismo que me levou a confrontar Deus no monte. Se você tiver, igual eu falei, eu joguei na cara de Deus todos os departamentos que eu fazia parte. Mas em nenhum momento eu falei, nossa Deus, eu te busco de segunda a segunda, eu fico até nas madrugadas
orando, jejuando. Eu não falei nenhuma dessas partes, sabe? Eu só falei os ministérios mesmo que eu trabalhava. Então, realmente, eu era um jovem que gostava do que eu fazia, mas não gostava de buscar a presença de Deus. E isso acaba que realmente dá brecha para o inimigo entrar, né, nas nossas vidas. E acaba que a gente mesmo carrega um fardo que não deveríamos. E quando você vai no Legendários, quando você participa desse evento, você é ensinado ali a colocar toda a sua vida diante do Senhor e não diante do que você faz, né, para para a igreja em si. Isso é importante. Sim. Pastor, para você, o Legendários nos últimos meses, né, veio crescendo, né, na internet, né, vem ganhando uma proporção mais boa, né? Você acha que isso pode atrapalhar esse movimento? A proporção que vem ganhando? Se a internet pode atrapalhar? Não, eu falo no sentido de que o movimento vem ganhando presença na internet, né? Vem ser conhecido mais, né? De uma forma... Como eu falo? Posso escrever? Entendi, entendi. Bom, forma que o Legendários vem crescendo. Bom. É porque, tipo assim, eu confesso que... Tá no Japão, veio da Guatemala, Brasil, estourou, tá indo para outros países, É porque eu confesso que ano passado eu não conhecia Legendários. E a forma que cresceu até esse mês de agosto foi surreal. Sabe? E você acha que esse crescimento... Não vou falar que é crescimento rápido, porque esse trabalho já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas a forma que vem ganhando proporção no Brasil, qual que é a sua visão sobre isso? Eu vejo que as mídias sociais, elas têm que saber usar, né? E eles estão sabendo usar. Então, realmente tem ajudado, sim, a propagar, sim, o evangelho, porque quando a pessoa ela vai para um evento como esse e ela abre o seu coração ali e deixa Deus operar, ela vai realmente sair de lá transformado, vai sair de lá abençoado. Então, acho que a gente tem que usar mesmo a internet, as mídias sociais, para poder fazer crescer o evangelho. O evangelho, ele cresce através de uma pregação, né, dentro de uma igreja, e cresce também através de uma live na internet. Sim. Então, eu acho que é positivo. Pastor, foi fácil para você? Poxa, o evento foi quinta, sexta, sábado, domingo? O nosso evento, ele começou na quarta, porque os pastores precisam estar no domingo em suas igrejas. Então, foi quarta, quinta, sexta e sábado. Voltamos no sábado. Mas o evento geralmente é quinta, sexta, sábado e volta no domingo. Então, a nossa foi essa. E, tipo assim, pastor, Betim criou o Dia Municipal do Movimento de Legendários. Não sei se o senhor estava sabendo disso. Isso é novo. Isso é novo. Mas o que o senhor acha sobre isso? Tem dia pra tudo. Por que não pode ter um dia do legendário? Que tem um dia do legendário. Dizem que tem dia até o da mentira, que é uma mentira. Uhum. Porque, né? Que dia que é o dia da mentira? 1º de abril. É uma mentira isso aí. 1º de abril é o dia do Senhor, o dia da verdade. É o dia da verdade, entendeu? Então, por que não ter o dia do Legendários? Ótimo, maravilha. Boa notícia que você está me dando aí. Sim. Isso aí foi através da lei número 7.880, né? E foi autoria do vereador Carlinho Amigão, do MDM. Carlinho, conheço demais. Sancionada pelo prefeito Elon Guimarães. Então isso é uma grande conquista, né? Sim. Isso aí é uma prova de que até a política aí tá ajudando a gente nisso aí, ó. Que bom. Que bom. Que ótimo. Mas voltando à pergunta, foi fácil pro senhor falar, poxa, vou ter que abrir mão desses 4 dias, refazer a minha agenda para poder ir no Legendários? Como eu disse, eu precisava estar indo, né? Então eu me programei nas minhas atividades para poder ir.
É fácil, não é você deixar alguma agenda, você remanejar a agenda, mas a intenção era buscar a Deus, então, para buscar o Senhor, a gente vale a pena todo o esforço Vale. possível. E principalmente, às vezes, a gente tem que abrir mão de estar com nossos familiares esses 4 dias, né? Sim, sem dúvida. Pode ser que em alguns legendários acabe dando conflito com a data de algum aniversário, festa de família, pode ser que aconteça. Mas realmente vale a pena, né? Só que é o seguinte, eles têm os legendários têm uma estrutura muito forte em relação a isso, porque enquanto nós, né, participantes, estávamos lá participando, as esposas e filhos estavam reunidos também, orando, intercedendo para que os seus maridos, seus filhos, né, tivessem ali uma experiência com o Senhor. Então eu acho que com relação à agenda, tem que refazer a agenda mesmo, porque envolve toda a família, não só o participante ali, não só o homem ali, mas envolve o esposo, a mãe, os filhos, né? envolve a família. Ah, então é interessante, né? Uma estrutura muito, muito boa. Pastor, chegando agora no momento que eu vou pedir que o senhor possa dar o seu testemunho de tudo que o senhor vivenciou nesses 4 dias no Legendários, né? Pode ficar à vontade, né? Lembrando que você pode falar tudo aquilo que é permitido, né? Sim, claro. Respeitando o Legendários, né? E eu creio que o testemunho é uma das maiores formas, mais impactantes de tocar na vida das pessoas, né? Ok. Pode ficar. Bom, quando eu cheguei ali no Shopping Partage, né? E ali já cheguei com a minha... Se você puder Não. direto com na certeza. câmera 1, só pra ficar Tá mais. Não, tá certo. Quando eu cheguei ali no Shopping Partage, que estava ali com a minha mala, a minha filha, minha esposa ali, e ali nós despedimos para poder ir para o local do evento, né? Ali eu já sabia que Deus ele ia tocar de uma forma diferente na minha vida. Quando nós chegamos no local onde começou o evento, eu tive várias dificuldades, né, com relação ao evento. Eu tenho um pequeno problema no pé desde de criança, né? E a minha dificuldade com andar, com carregar peso durante longa caminhada é difícil. Então ali eu realmente passei assim uma dificuldade um pouco maior, né? Mas a todo momento ali buscando o Senhor, buscando a Deus, em oração, e Deus foi tocando de maneira maravilhosa. Só que tem momentos, né? Tem o ápice do momento em que Deus ele toca na vida da pessoa. E quando eu precisei da minha família ali, que é dividido em grupos, esses grupos chamam família, né? Precisei da minha família ali. Eu não queria precisar deles, essa é a verdade. Eu não queria precisar do pessoal. E ali eu fui impactado, porque eu percebi que tinha uma parcela muito grande de orgulho dentro do meu coração. Porque desde criança eu sempre fui uma pessoa que tentei resolver meus problemas, mesmo como criança. Eu, aos 6 anos de idade, eu fiz uma cirurgia no pé, no Hospital do Baleia. E já tinha alta, né? Já tinha alta do hospital para vir para casa. Mas não sei por que minha mãe não foi buscar. E aí eu fiquei um dia, fiquei 2, 3, 4, 5, 6, uma semana. E eu fiquei muitos dias naquele hospital com alta. E quando a pessoa recebia alta na minha época, tirava os brinquedos, tirava a mamadeira, tirava tudo da pessoa, porque ela tinha que passar aquilo para outra criança, esperando os pais virem buscar. Como os pais não buscaram,
o motorista da ambulância falou, olha, nós precisamos de levar você, mas nós estamos sem seu endereço. Muitos anos atrás, né? Então pode ser que na ficha não fazia a ficha direito. E a ficha de internamento, né? De internação, não fazia direito. E eles não tinham endereço da minha casa. Mas eu perguntei pro motorista assim, você sabe chegar na Praça São Vicente, no bairro Padre Eustáquio, com 6 anos de idade? Ele falou, sei. Eu falei, se você souber chegar lá, eu sei chegar em casa. Então, desde criança, eu sempre tentei resolver meus problemas. Eu cheguei em casa porque eu sabia onde eu morava, com 6 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Tive minha pequena empresa, uma academia, com 18 anos de idade. Tive meu primeiro carro também com os 18. Eu sempre trabalhei e sempre resolvi meus problemas. E quando eu estava lá no Legendários, precisando ali daquelas pessoas ali, eu fui em prantos. E eu percebi que durante esse tempo da minha vida foi fazendo um orgulho, né? Um orgulho, foi crescendo no meu coração da forma de eu não precisar de ninguém. Eu fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Só que ali eu fui quebrado. Ali eu fui quebrado, ao ponto de falar, meu Deus, eu prefiro ir embora do que precisar das pessoas. Ali foi pesado, foi pesado. E como o meu top foi top 900 para pastores, teve muitas ministrações voltadas para o ministério. Aí eu percebi algo muito pior na minha vida. Percebi algo muito pior porque eu percebi também que eu era um pastor bonzinho. Bonzinho, entre aspas. Que as pessoas vinham para mim, né, para aconselhar, como vem até hoje. Exemplo, pastor, eu traí minha esposa e tal, e agora? Aí o meu conselho para eles era o seguinte, olha, você traiu, então não trai mais, deixa, né, essa amante de lado, fica firme com a sua esposa e bola para frente. Vida nova para você, aceita o perdão de Deus e caminha. Ao meu ver, 30 anos de ministério, eu achei que eu era certo. E lá no Legendários, naquele momento ali, Deus mostrou que realmente eu não estava certo. O ser humano precisa de confronto. O ser humano precisa ser confrontado. Nem Jesus Cristo quis ser chamado de bom. Lembra quando o jovem rico virou para Jesus e falou, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Ajoelhou ainda. E chamou Jesus de bom. Jesus falou, bom é só Deus que está no céu. Tu sabe os mandamentos? Ele falou, tudo isso eu já guardo, os mandamentos todos. Desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele, o confrontou. A Bíblia vai dizer assim, ó, e Jesus o amou. Amou como? Confrontando. Qual foi o confronto? Ele viu qual era o problema dele e trabalhou a raiz do problema da vida daquele jovem. Ele falou para ele, vende tudo que tem e dê aos pobres. E terá um tesouro no céu e depois você vem e segue-me. Jesus confrontou ele naquilo que ele tinha problema. Jesus não só disse para ele assim, olha, já que você está me chamando de bom e sabe que eu sou seu mestre, então, e obedece os mandamentos, então tem a vida eterna. Jesus não falou isso para ele. E era o que eu fazia. Era o que eu estava fazendo. Se a pessoa falasse algum erro, falou, para de fazer o erro e caminha na presença de Deus. Não é isso. Tem que ter confronto. Não existe pastor bonzinho, não. Existe pastor de Deus. Não existe pastor. Nós não conseguimos ser melhor do que Deus, não. Se Deus quer confrontar uma pessoa, por que nós não vamos confrontar? Qual seria o conselho que eu daria para um rapaz que chegou para mim hoje, jovem, casado, ou sei lá, casado, virasse e falasse, ó, pastor, eu traí minha esposa. Qual seria o conselho que eu ia dar para ele?
além de deixa a amante, além de continua na presença de Deus, qual é o confronto? Lá, rapaz, você brincou. Se você morresse naquele momento ali, que você estava ali em adultério, tem que confrontar, tem que mexer com a pessoa, tem que mostrar para a pessoa o abismo que ela foi para não voltar lá mais. E isso Deus tratou muito no meu coração. E eu tenho certeza que se eu não fosse no Legendários, Deus não ia tratar no meu ministério da forma que tratou. Então hoje, eu me recuso a ser chamado um pastor bonzinho. Isso não é mérito ser pastor bonzinho, não. Isso é um defeito grave. Todos nós que somos pastores e que precisamos levar ali o conselho para as pessoas, levar ali a palavra de Deus para as pessoas, tem que levar o confronto também, para que a pessoa possa ter temor a Deus. Né? Voltando no início do nosso podcast aqui, né? Eu falei sobre o temor. A pessoa tem que temer a Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Então Deus tratou muito no meu coração. Tratou muito no meu coração. E eu voltei de lá, sim, com o meu ministério transformado no que diz respeito a aconselhar alguém, a tratar com alguém. Porque quando Pedro ele negou Jesus as 3 vezes, né? Aí Jesus chega para ele e fala para ele aqui, você me ama? Imagina, Pedro pensou assim, não, agora é a hora, né, de eu poder consertar tudo que eu fiz de errado, né? Eu vou dizer que amo ele, tá tudo bem. Aí falou, amo, Senhor. Aí Jesus pergunta mais uma vez, tu me amas? Aí Pedro já pensei, não é o que eu estava pensando. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Só que Jesus não para por aí. Jesus pergunta pela 3ª vez, tu me amas? Aí Pedro já fica preocupado e Pedro fala assim, tu sabe todas as coisas, Pai, por que o Senhor está falando isso comigo, né? Aí Jesus fala para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Entendeu, Marlon? Sim. Apacentar as ovelhas é cuidar dela. Não é só livrar a pessoa do perigo e deixar a porta aberta para voltar de novo para aquele perigo, não. Se não houver o confronto, não vai haver temor. Se não há temor, a pessoa volta a fazer a mesma coisa. A probabilidade da pessoa fazer a mesma coisa sem temor é muito grande. Então, nós temos que confrontar mesmo as pessoas, né? Corrigir a pessoa em amor, claro, corrigir em amor. Nós não estamos aqui para derrubar ninguém, nós estamos aqui para levantar as pessoas. Mas as pessoas têm que entender a gravidade do erro delas, né? Então Deus ele tratou muito do meu coração, sabe? E eu percebi que a régua de Deus, o nível dela é um pouco maior do que a nossa. Nós precisamos sim buscar ao Senhor e buscar coisas novas. E para mim foi uma bênção para o meu ministério participar do Top 900. E eu quero agradecer aqui, né? Quero agradecer o pastor Rafael, que é líder do Legendários aqui em Betim, né? Agradecer a todos esses pastores que participam e que estão à frente desse trabalho, né? Agradecer até mesmo o pastor da Lagoinha, né? Pastor da Lagoinha, que é um pastorzão abençoado, está aí há muitos anos. Eu quero pedir a Deus para que abençoe o pastor Rodinei, né? Que ele continue, né, apoiando aí o Legendários, continue buscando aí todos esses pastores, essas pessoas que precisam ir e ajudando eles a participar, que é isso que eles têm feito. Então eu glorifico a Deus, esse é meu testemunho, né, de bênção, de vitória, e aconselho sim, viu? Arley, aconselho Marlon, né, nosso presidente de homens lá, o pastor Leandro, né, e o pastor Natan, os pastores tudo estão com a gente ali a participar no nome de Jesus, que foi bênção. Amém? Amém, viu, pastor? Esse testemunho sempre me emociona, sabe?
E principalmente a parte do confronto. Há muitos anos atrás, né, eu acabei caindo, pecando, sabe? E Deus me confrontou. Não foi num culto, não foi num evento, foi só eu e ele. Foi umas 4 horas da manhã mais ou menos, né? Eu moro num condomínio. Nesse condomínio eu moro no apartamento, mas meu avô tem uma casa que é dividida e acaba que é até engraçado, pastor. É engraçado porque eu queria usar o banheiro, tinha gente lá, então eu fui nessa casa. E antes, eu era uma pessoa muito medrosa com escuro. Atravessei o campo 4 horas da manhã, totalmente escuro, e cheguei lá, né? A casa, a outra parte é vazia, né? E Deus me confrontou. Ei, filho, você lembra quando a gente estava tão próximo? Você acordava todo dia 3 horas de manhã pra me buscar? Eu lembro, Deus. É. Então, por que você quebrou a aliança? Por que você se afastou? E Deus me confrontou no maior pecado que eu cometi, Deus me confrontou. E eu chorei, e eu chorei. Deus me levou até no local onde eu cometi meu maior pecado e me quebrantou lá. Eu me senti como Pedro. Eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando: Ei, meu filho, lembra que foi aqui que você quebrou a nossa aliança? Quando a gente estava mais próximo todos os dias? E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar. E, e foi Deus falando: Ei, filho, de novo, você quebrou a aliança comigo, mas eu tô aqui. E Deus falou: Filho, eu te trouxe aqui para arrancar essa casquinha dessa ferida, para você poder ser sarado, para você poder ser restaurado completamente. É hoje que eu estou liberando o seu perdão. Porque, e eu falo, foi algo surreal em minha vida, né? Foi depois de uns 3 meses que eu fui perdoado. E muitas vezes as pessoas acham que confronto, quando a gente tá confrontando alguma pessoa, a gente tá desrespeitando. Não, Mas de no. forma alguma, nós estamos honrando. Deus corrige o filho que ama. Sim. E às vezes quando a gente confronta alguma pessoa, é porque a gente quer o melhor dela. Porque a gente, né, principalmente o senhor que já tá há um tempo a mais no evangelho, tem bagagem, já vivenciou muitas coisas. E você não quer que os seus filhos na fé cometam alguns erros. Então você tem que viver. Então quando a gente confronta, a gente quer o melhor para aquela pessoa. Então quando Deus me confrontou, sabe, eu me senti de uma forma tão liberto, tão, tipo, realmente eu senti o verdadeiro perdão de Deus. Que pra mim, eu te cometi aquele pecado, pedi perdão, segui minha vida livremente, mas quando eu senti o verdadeiro perdão de Deus, sendo confrontado, só eu e ele, foi algo inexplicável. Dói, a gente fica chorando, mas quando Deus confronta, não tem palavras que fala, sabe? É uma forma de Deus demonstrar o seu amor, é corrigindo. Sim. É isso? A palavra de Deus não fala isso? Deus corrige o filho que ama. Então pronto. Então nós temos que apacentar as ovelhas também com confronto em amor, com a correção em amor, mas tem que confrontar. Isso aí vai ser um marco para mim na minha vida inteira agora, né, depois do Legendários. E por muito tempo, né? A gente tem que confrontar nós mesmos também, né? No nosso dia a dia. Foi igual o senhor falou que você era uma pessoa muito orgulhosa. E quebrar isso foi fácil. De maneira alguma. Ainda está sendo quebrado ainda. Não quer dizer que foi tudo quebrado, não. Ainda está sendo quebrado. Nós estamos sendo lapidados ainda. De degrau de glória em degrau de glória, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito, como diz a palavra do Senhor. Né? Sim, e é fantástico isso, viu, pessoal? Porque a cada dia Deus vem nos surpreendendo de forma diferente. Nos confronta de forma diferente. Então, se vocês, em algum momento, né, sua liderança, os seus pastores, um amigo seu te confrontou, saibam que é por amor. E eles querem
o melhor para cada um de vocês. Não quer algo, não quer ser um mal, sabe? E, nossa, esse negócio de confronto me emociona mesmo, porque realmente Deus tocou na ferida e a questão do perdão é algo surreal, sabe, pastor? O que você deixaria para uma pessoa, né, que queira ir passar pelos Legendários? O que você pode falar para motivá-la a ir, sabe? Bom, o Legendários é um evento que restaura a dignidade do homem, os valores, né, do homem como provedor. Então, você que deseja melhorar como ser humano, como homem, provedor, protetor e deseja andar nos caminhos do Senhor, eu te digo, Legendário está sendo a melhor opção. Vá. Não se preocupe com o investimento. Vá. O melhor investimento que você pode fazer é na sua própria vida. E quando você faz esse investimento de ir para os Legendários, você pode ter certeza que Deus vai estar te abençoando, te fortalecendo lá. É o que eu te aconselho, no nome de Jesus. Sabe, é fantástico, né? Então todos vocês que tiverem oportunidade, vá, gente, sem medo nenhum, né? Que eu creio que como Deus transformou a vida do meu pastor, que já pastoreia, já tem quase 31 anos, né? Mais ou menos. Mais um pouquinhos, né? Não, é isso mesmo. Não completou E- 31 ainda não, né? Ah. Esse ano completa o final do ano. Como ele pôde ter a visão aberta de alguns aspectos da vida, vocês também podem ter, né? E eu também creio que eu vou, sim, né, no Legendários, vou me preparar fisicamente. É uma coisa que é importante, viu? Ah, pastor, lembrando. Você pode contar o testemunho lá sobre os exames Exames? do senhor lá, que para ir pro Legendários precisa fazer alguns tipos de exames, Ah, não é? não, sem dúvida. É porque você tem que fazer um exame, né, do cardio direitinho, né? Pra ver se seu coração tá tudo certinho, porque você vai precisar de caminhar um pouco, né? Então isso aí é importante. Tem que fazer. Não, eu falo o seu testemunho mesmo, do que você vivenciou, que Deus fez por você, né? Que é questão de prazo e tudo mais. Ah, não, é porque eu demorei, né, para poder ir ao médico, então deu uma correria ali para poder pegar o resultado do exame, e aí quando foi, a máquina estragou, aí eu tinha que ir lá de novo, aí eu falei assim, meu Deus, não vai dar tempo de eu entregar meu exame, né? Mas aí, por incrível que pareça, né, a nora do pastor Wesley, que é meu filho na fé, trabalhava no local e me deu um direcionamento diferente lá e eu consegui, né, em tempo hábil, pegar meu resultado de exame e levar, né, para coordenação. Deus tá Deus conosco trabalhando a todo tempo. a todo tempo, isso né? mesmo. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Quero agradecer novamente o pastor Luiz, né, que se propôs estar aqui para estar respondendo algumas perguntas, poder falar sobre o reino, né? Também a gente não pode deixar de falar de alguns patrocinadores que estão nos ajudando a fazer isso acontecer, sabe? Esse podcast é algo que Deus colocou no coração do Arlen já tem há muito tempo, sabe? E chegou um dia e falou, nossa, Marra, a gente pode fazer poderia fazer um podcast e tudo. E, gente, eu senti que Deus tá aqui. Foi o Arlen. Vamos? Ele, sério mesmo? Eu falei, vamos. E o incrível que pareça, na nossa conversa, né? A gente pensando, né? Que como a gente trabalha junto com o estúdio de fotografia, a gente teria metade dos equipamentos já para fazer. E no mesmo dia, a gente ligou pro pastor. Falou, pastor, temos um convite, a gente vai fazer um podcast. O senhor toparia ser o nosso primeiro convidado? O primeiro convidado. Primeiro convidado. Tá bom, hein? E o pastor topou. Privilégio meu. E depois a gente foi sentando pra ver que tipo de equipamento que a gente tinha, o que faltava. E a gente não tinha 50% não, pastor. Eu creio que nós tínhamos de 20% a 30%. E sabe o que foi o surreal? É que Deus nos abençoou, sabe? Deus nos proporcionou
a conseguir tudo aquilo que faltava para isso aqui tá acontecendo hoje. Então Legal. queremos agradecer primeiramente a Deus Deus é bom. que nos capacitou, nos ajudou, até mesmo questão financeiramente, para poder estar comprando esse microfone, essa estrutura, A né? viagem toda, né? E ter colocado alguns patrocinadores também, né? Que eu vou estar falando aqui agora. Queremos agradecer ao estúdio PhotoArts, a empresa MWCell, o estúdio Jennifer Carolina, o Assados Quintal da Pri. Gente, nossa, já me deu até fome aqui porque é bom, viu? E principalmente também a Casa Criativa de Presentes Personalizados, sabe? Que nos abençoou com essas canecas personalizadas. Aí, ó, Nos bonita. abençoou. Então, a todo cuidado, a gente vê a presença de Deus. E, pessoal, vou pedir para vocês, se puderem estar curtindo, compartilhando, foi igual eu falei no início. O intuito desse podcast é espalhar a palavra de Deus a todo alcance que a internet nos fornece. Então isso vai ser muito importante. Então, se vocês puderem estar curtindo, compartilhando, sabe? A gente vai estar trazendo outros convidados também, porque a palavra de Deus a cada dia se renova, como o pastor falou. Sim, sem dúvida. Então eu creio que algum de vocês possam ter sido abençoados, sabe? Então, por favor, peço que compartilhem, se puder curtir, se inscrevam no canal também, que vai ajudar muito, né? Aí, ó, isso aqui a produção não sabe não, mas a gente vai estar sorteando uma xícara dessa aqui pra um dos inscritos, viu? Gente, o Arlen tá me olhando assim, nossa, Marlon, como que você é abençoado, viu? Pastor, se você puder ter a honra de estar orando aqui pra nós, né? Sim, sem Nossos dúvida. telespectadores, pra estar nos abençoando. Amém. Nós podemos encerrar. Vamos sim, vamos orar. Eu quero te agradecer, né? Agradecer por ser o primeiro aí, ó. Primeiro entrevistado aí Sim. no podcast. Legal, bacana. Quero agradecer você, o Ale, a Priscila, o Lúcio, né? A todos vocês que estão aqui. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor, né? Colocando aí esse trabalho maravilhoso nas mãos do Senhor, que seja primeiro de muitos, né? Que vão vir, que vão trazer a palavra e que vai ser bênção no nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno, amado, soberano Pai, no nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse espaço, Pai, Sim, a qual o Pai. Senhor tem concedido aos teus filhos, ó Deus. Continue dando a eles, ó Deus, todo tipo de estrutura necessária, Pai, para, ó Deus amado, levar o teu evangelho através desse podcast. Pai Santo e Pai amado, no nome de Jesus Cristo, te peço, ó Deus, força, graça, unção, poder, amor, dinamismo, ó Deus amado, tudo aquilo que for necessário, Pai. Eu oro, Pai, e abençoo agora, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu oro em o nome santo de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, E amém. Senhor. Que vocês tenham um dia abençoado.